Amados, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Vamos ler o verso de número 10. À medida que você for achando, fique de pé, por favor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só este versículo, vou fazer mais uma oração. Pai querido, na tua presença estamos, acabamos de ler a tua palavra. Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada para falar para este povo. Eu me coloco tão somente como um instrumento na mão de alguém que sabe tocar bem, para que o som que sair deste microfone seja, Senhor, a tua voz falando com o teu povo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, muito obrigado. Porque somos feitura sua. Eu queria pegar esta palavra, feitura. Você é feitura de Deus. Essa palavra no grego é poema, que dá a ideia de uma obra cuidadosamente produzida, cuidadosamente projetada, cuidadosamente desenhada, cuidadosamente imaginada. Você é feitura das mãos de Deus. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Você é um projeto de Deus. Você não é obra do acaso. Você não está aqui porque aconteceu. Não. Foi Deus que projetou tudo. Você ter vindo ao mundo foi uma obra cuidadosamente planejada por Deus. Você, no seu corpo, neste momento, sem que você conheça e que você perceba, existem cerca de 37 trilhões de células. São trilhões de células que, em conjunto, formam um projeto de Deus para que você tivesse vida e estivesse aqui nesta noite. Você foi desenhado cuidadosamente pela mão de um engenheiro, um arquiteto que projetou você de uma forma única. Não existem duas pessoas com as mesmas digitais. Essa digital que está no meu dedo, só eu tenho. E que desenho bonito esse! Quando Deus desenhou essas digitais, Ele disse: essas digitais serão de Rodrigo. Essa digital do seu polegar, dos dedos da sua mão, são cuidadosamente desenhadas como uma identidade. Não existe ninguém igual a você. Você é uma pessoa única para Deus, porque nós somos feitura, ou seja, uma obra cuidadosamente produzida. Enquanto você está aqui, sem você sentir, sem você perceber, sem você escutar, o seu coração está batendo. Quando você vai dormir, 6 horas, 7 horas, 8 horas, dormindo, e o coração continua batendo. E calcula-se que o coração humano bate cerca de 100 mil vezes por dia. Em um dia, cada batimento cardíaco é o cuidado de Deus para te manter vivo, para viver um propósito de Deus. Você pode glorificar ao arquiteto do universo que projetou você. Ele desenhou você. Você não é obra do acaso. Onde muitas vezes as pessoas passam em um terreno baldio ou um terreno cheio de mato, todos veem só poeira,
mato. Mas o engenheiro que passa com o projeto, ele já está enxergando o prédio pronto. Ele está enxergando a obra que ele vai criar. Ainda que ninguém veja o que Deus projetou, aleluia, para você. Quando alguém olha, ninguém percebe o que vai sair daí. É apenas barro. Mas se esse barro estiver na mão do oleiro, o oleiro já está vendo o vaso pronto, aleluia. Diga para alguém que está perto de você, o engenheiro já está vendo o projeto concluído. Nós somos feitura, aleluia. Você é projeto de Deus. Às vezes nem nós mesmos enxergamos tudo, mas Deus sabe o que está fazendo. Você pode repetir após mim? Deus sabe o que está fazendo. Se Ele sabe, a gente não precisa saber. Já viu o início de uma obra como é? Quem não entende nada como eu, um leigo na área de construção, às vezes vê aquela obra iniciando, não entende nada, mas o engenheiro, ele já constrói, ele já vai fazendo a etapa de cada projeto, visualizando o resultado final. O resultado final é muito bonito, depois que está pronto, todo mundo aplaude, mas enquanto não fica pronto, eu nunca vi ninguém passar e aplaudir um terreno que está sendo limpo, que está passando lá uma escavadeira, aplaudir, que coisa linda. As pessoas aplaudem o prédio pronto, mas enquanto as pessoas estão vendo apenas um terreno vazio, Deus já está vendo o prédio pronto. Deus tem uma grande obra na sua vida. Guarde isso aqui, eu estou ministrando uma palavra sobre você. Sabe, às vezes as pessoas confundem profecia com outros dons espirituais. Domingo passado mesmo, tivemos aqui um grande homem de Deus, ministrando a palavra de Deus, e Deus revelava a ele nome de pessoas. Que coisa tremenda. O nome dessa manifestação, deste dom é palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento. Quem estava aqui se lembra como Deus usou ele para tantas pessoas, impressionante. Às vezes a gente chama essas pessoas de profeta e chama de profecia. Na verdade, qual que é a diferença de uma revelação como esta para a profecia? É que a profecia é para exortar, consolar e edificar. A profecia é uma mensagem de Deus para a sua vida. Quando esses dons espirituais que a gente classifica como dons de revelação, que são discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra da ciência, são na verdade dons que têm o objetivo de revelar alguma coisa. Mas quando nós vemos Deus liberar uma palavra profética para a vida de alguém, eis que eu sou contigo e tu irás vencer. Às vezes as pessoas tendem a julgar uma palavra como essa por ser tão simples. Olha, Deus usou aquele irmão para dizer só isso, mas esta palavra, que às vezes para outra pessoa parece não ser muita coisa, para a pessoa que está ouvindo isso, eu sou contigo, tu irás vencer, para ela, consolou ela em alguma área, edificou ela em alguma área, fortaleceu ela, ela precisava ouvir aquilo. Essa é a mensagem profética que Deus tinha para a vida dela. Então, não cabe a nós, como servos de Deus, ficar julgando a profundidade da palavra. A gente quer saber do resultado da profecia. Então, a palavra profética é para nos edificar. Agora, falando agora da palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias, ainda que você vá para um culto e diga: Deus, eu só creio se
tu usares alguém para falar comigo. Aí você ouve a palavra, a ministração da palavra e diz: Deus, estou indo embora, e o Senhor não usou ninguém para falar comigo. Ué, mas o culto teve a ministração da palavra. Quem é que estava falando durante a pregação da palavra? Se não era Deus, era Deus. O que nós precisamos entender é que a manifestação dos dons espirituais é uma forma de Deus falar, e eu creio e amo os profetas, e incentivo e apoio, porque segundo aos Coríntios diz, capítulo 14, eu quero que todos vós profetizeis, está escrito. Então profecia é a manifestação de um dom que tem que existir na igreja, e nós devemos buscar isto, porque a palavra de Deus diz: buscai com zelo os dons espirituais. Mas o que eu estou dizendo é que no dia em que, mesmo que você diga: oh Deus, eu quero que o Senhor fale comigo assim, e Deus falar de alguma outra forma, principalmente usando o pregador da noite, receba esta palavra como Deus falando com você, porque na verdade é Deus falando com você. E os irmãos sabem que existem profetas verdadeiros e existem falsos profetas. Agora, não existe falsa verdade nesta palavra. Esta é a profecia que você pode consumir tudo, receber tudo, guardar tudo, porque esta é a inerrante palavra de Deus. Então eu estou ministrando sobre a sua vida. Você está aqui hoje, não é obra do acaso, você é um projeto de Deus. Isso que eu estou falando é Deus falando ao seu coração, está edificando, está exortando, está consolando alguém. É o objetivo da palavra de Deus. Guarde isso com você. Deus fez você com um propósito, e tudo que acontece na sua vida tem um cronograma. O que você está vivendo hoje faz parte de um cronograma de Deus, para você chegar onde Deus quer. Talvez você ainda não esteja lá no lugar que você gostaria, mas você já está no caminho. Eu sei que a nossa tendência é querer já gastar com a ornamentação. Ah, Deus, eu quero ser um prédio, eu quero ser um prédio bonito, eu quero ter aquele lustre bem bonito. Agora, se esse lustre bonito, pesadão, for pendurado numa estrutura de gesso, é pendurar hoje e cair amanhã. Então, antes de Deus se preocupar com a ornamentação, Ele vai fortalecer a tua estrutura. Existe um cronograma. Todo mundo que já construiu, todo mundo que já mexeu com obra, conhece um pouco do trabalho do engenheiro, sabe que existe um cronograma. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso. O engenheiro já está vendo lá no final, mas tem que seguir cada etapa e não pode pular etapa. O erro de algumas pessoas é dizer: eu não aguento mais esperar, eu quero pular essa etapa e vamos logo para esse passo aqui, porque eu quero ver as coisas acontecerem. Todo mundo sabe que quando a gente vai ver a forma que um prédio está tomando, é porque já está no final. No começo, primeiro é fundação, primeiro é para baixo, para depois construir para cima. Depois que a fundação está pronta, aí é que vai aparecer os primeiros tijolinhos. E não queira pular etapa, vai seguindo certinho. Por quê? Porque, irmãos, aquele que quer passar na frente do cronograma de Deus e dizer: eu acho que já era para eu estar mais adiantado, eu acho que já era para eu ser mais alguma coisa do que eu sou hoje, eu acho que esse cronograma está atrasado, eu vou pular etapa, e constrói a parede sem passar
o cano de água, sem ter o projeto elétrico, projeto hidráulico, vai construindo de qualquer jeito. Quando termina a parede que reboca, alguém pergunta: cadê a torneira? Cadê a tomada? Ih, é mesmo, olha, é porque eu pulei umas páginas aqui do projeto e fui direto para levantar as paredes, porque eu queria era ver as paredes levantadas. Então pronto, agora é só colocar uma tomadinha aqui. Não, se você construiu e pulou etapa, o que tem que fazer? Tem que voltar lá atrás, para começar de novo, para vir certinho, para chegar no resultado. Então, queimar etapa com Deus é perda de tempo. É melhor ficar na olaria esperando, porque quando o vaso não está bom, Deus não faz remendo. Jeremias diz que o oleiro quebra o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro e ele tornou a fazer dele outro vaso. O que quer dizer isso? Tornou a fazer. Começou o processo todo de novo. Amassa o barro. Jesus, eu já passei por esse processo. Não, mas é porque você pulou etapa, você saiu antes do vaso ficar pronto. Então eu quebrei, porque eu não vou fazer remendo. Eu vou quebrar, vou fazer dele um novo vaso. Vai para o barro, agora vai tomar forma. Depois você vai para rodar. Vai fazer o que na roda? Vai ficar rodando até ficar tonto. Quando você ficar bem tonto, que não entender mais nada, Deus, o que é isso? É parte do meu cronograma. Tem alguém no cronograma de Deus aqui? Aí quando o vaso está pronto, já tomou forma, já passou pela roda, já está tontinho, e ele olha e diz: não, agora eu estou um vaso bonito, hein? Vou para a estante. Aí o oleiro fala o quê? Para ter consistência vai para a fornalha. Vou pôr no fogo, e quanto mais fogo, mais resistente esse vaso vai ficar. Entra no cronograma de Deus. Deus fez um projeto para você, Ele tem um cronograma. Não pense que Deus se esqueceu, não. Ele está fazendo um projeto que Ele vai assinar embaixo. Aquele que não quer seguir o que o engenheiro faz, o que o engenheiro diz? Então faz por conta própria, mas eu também não assino essa obra, porque o engenheiro não vai assinar obra que não seguiu o cronograma dele. Então ele não assina embaixo. Eu quero seguir, é o projeto de Deus, porque Deus, quando Ele assina embaixo, ninguém pode desfazer. Ele garante. Diga depois de mim, por favor, repita: o engenheiro garante. Moisés foi chamado por Deus, porque Deus tinha um projeto para a vida dele. E Moisés estava lá aos 80 anos de idade, e Deus diz: tem um projeto para ele. E Moisés tinha um projeto para ele mesmo. Qual era o projeto de Moisés? Ficar pastoreando lá as ovelhinhas do sogro, até o último dia de sua vida. Mas o projeto de Deus era tanta coisa, mas tanta coisa. Ei, Moisés, olha aqui no meu projeto, tem mar vermelho se abrindo. No meu projeto tem 10 pragas sendo lançadas para o Egito. No meu projeto você vai ver maná. Olha quanta coisa tem no meu projeto. Qual é o seu, Moisés? O meu projeto é aqui, olha, minha vidinha está tão boa. Eu vou aqui, de trás do deserto, cuidar das ovelhinhas do meu sogro. É assim, eu gosto dessa vidinha. Esse aí é o seu projeto? Moisés, entra no meu. Aí Moisés fica com medo de não ser suficiente. Ele diz: Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Medo de não ser suficiente. Aí Deus olha e fala: você não é ninguém. Mas quando você chega lá, você diz assim: o eu sou me mandou aqui. Aleluia! Tem um engenheiro assinando embaixo.
pode ir sem medo, Retérgia. Quando eu te mandar, abre a tua boca e fala, porque eu vou assinar embaixo. Quem garante sou eu. Onde eu te mandar, Retária, Ramandia Race, vai, porque eu vou assinar embaixo, porque quem te mandou fui eu. Moisés não fica satisfeito e diz, mas eu não tenho autoridade. Eles vão fazer muitas perguntas, eles vão perguntar, qual é o nome desse Deus que te mandou aqui? Eu não tenho respostas. E Deus insistindo com Moisés, quem disse que para você fazer a minha obra, você precisa saber tudo, você precisa me obedecer? Quem disse que para fazer a minha obra você tem que ter resposta para tudo? Quem vai responder por você sou eu. Quem disse que para fazer a minha obra, você precisa mostrar alguma autoridade sua? A autoridade que vai na tua frente é a minha. Só obedece, faça, porque eu tenho um projeto para você. Eu estou te convidando hoje para você viver o meu projeto. Moisés, ao invés de dizer sim, Senhor, ele diz, mas eles não vão acreditar em mim. É o medo de não ser acreditado. Como é que eu vou falar? E se alguém não acreditar? Eu sei que este desafio de confiar em Deus é um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Eu sei que para confiar em Deus nós precisamos ter muita intimidade com Ele, para confiar de que Ele vai fazer o que Ele disse que faria. Porque Moisés chegar para Faraó, falar isso tudo e não acontecer nada, imagine a situação de Moisés. Pois tem muita gente acanhada, parada, sem viver os projetos de Deus por causa do medo. E se não acontecer nada? E se eu for orar pelo enfermo e ele não ficar curado? É por isso que não se ora mais por enfermo. É o medo de que Deus não vai garantir o que ele disse que iria fazer. Se ele disse, em meu nome curarão os enfermos, vamos, porque ele está assinando embaixo, vai ter milagre, nós vamos pregar, porque quando eu ministro a palavra dele, tem um engenheiro assinando embaixo. O projeto é dele, não é seu. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando. Ele tem um projeto para a sua vida e Ele vai garantir. Moisés entendeu isso depois. José teve que passar tantas coisas para entender o projeto de Deus, mas entendeu. Porque lá em Gênesis 50, já no final de tudo, José diz assim, vós bem intentastes mal contra mim, falando com os irmãos dele, que tentaram matar, que jogaram ele, venderam ele, tudo que vocês já sabem. Ele falando, depois que Deus o exaltou, que o projeto concluiu, José entendeu tudo e está registrado. Deus o tornou em bem o mal que vocês tentaram contra mim, mas para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. O projeto de Deus se concretizou na vida de José. O problema é que muita gente quer ver o projeto de Deus para a sua vida se concretizar como na vida de José, mas nós não queremos seguir o cronograma que José seguiu. Agora é poço. Ai, Deus, que cronograma é esse? Pula essa etapa. Não é necessário, é necessário. Vai para o Egito. Egito? Mas o Senhor prometeu para Abraão que a gente ia ficar aqui, mas no meu cronograma está uma passadinha no Egito. Vocês vão precisar ir para o Egito. Vai lá para o Egito. Chegando no Egito, vai para a prisão. Você vai para a prisão. Eu vou fazer o que na prisão? Você está seguindo o meu cronograma para que o projeto aconteça. Existe um cronograma, não sai dele não. Existe um projeto, viva o projeto de Deus para a sua vida. Existe um propósito. Existe um propósito de Deus usar você. Deus tem um plano na sua vida. Quando a gente não entende
qual é o projeto de Deus, ou rejeita, ou não quer viver aquilo que Deus projetou, a gente padece, porque a gente não vive aquilo que Deus, desde o início, nos criou para vivermos. Esther quase que saiu do propósito, mas o pai adotivo dela, que era o tio, Mardoqueu, chegou e disse: Esther, você precisa interceder ao rei pelo povo. E ele diz assim: quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Você está vendo o projeto, é para um propósito. Não queira viver o que Deus tem para você sem cumprir o propósito. Porque Deus te fez assim, do jeitinho que você é. Deus não se surpreendeu quando você nasceu. Olha como Ele é. Não, na verdade você é do jeito que Deus te fez. Pode ter sido uma surpresa para os seus pais, a sua mãe ter engravidado. Mas Jeremias diz, no capítulo 1, verso 5, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus não te conheceu no dia que você nasceu. Deus não te conheceu no dia que você decidiu servir a Ele. Deus não te conheceu no dia que você se batizou. Deus já te conhece desde antes que você fosse formado. E quando Ele te formou com um propósito. Existe um propósito. Sabe, irmãos, lá no céu está sendo projetado algo maravilhoso para a sua vida. Mas existe um concorrente. Existem projetos sendo arquitetados no inferno também. Eu vim aqui nesta noite declarar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que os projetos arquitetados no inferno, todos vão dar errado. Todos os projetos que o inferno arquitetou para a sua vida serão frustrados. O que vai prevalecer é o projeto de Deus na sua vida, é o projeto de Deus na sua casa, é o projeto de Deus para a vida dos seus filhos. Você vai viver aquilo que Deus projetou. Deus está falando com alguém. Eu sei como você é. Não apenas sei como você é. Na verdade, eu te fiz assim, do jeito que você é, e com um propósito. Mas eu sou diferente, eu queria tanto ser igual àquele outro. Essas comparações só atrapalham, porque existe um projeto para aquele outro que ele está vivendo. E enquanto a pessoa fica desejando viver o projeto do outro, às vezes Deus tem um projeto tão grande, tão grande, tão grande para ele, e ele não observa. Deus tinha um projeto grande para a vida de José, mas tinha um projeto grande para Levi também. Irmão, Levi deu origem à tribo sacerdotal. Durante a existência do povo de Israel no Antigo Testamento, todo sumo sacerdote era da descendência de Levi. E por que Levi ficou com ciúme de José? Porque ao invés de olhar para o projeto que Deus tinha para ele, ficou olhando uma capa colorida que o pai fez para José. Ah, Levi, se você soubesse o projeto para a sua vida. Mas quando eu paro de perguntar para Deus qual é o projeto para mim, eu fico incomodado com o projeto na vida de José. Deus tinha um grande projeto na vida de José, mas Deus tinha um projeto tremendo na vida de Judá. Da linhagem de Judá nasceu o Salvador.
E ao invés de Judá se alegrar com os projetos de Deus para ele se incomodou que o irmão tinha uma capa colorida. Abre os nossos olhos, Deus. Mostra o projeto desse engenheiro poderoso e infalível, para que nós não venhamos nos incomodar com o projeto dos outros. Vamos aplaudir José pela capa colorida que ele recebeu, mas vamos perguntar: Deus, o Senhor me fez assim com qual propósito? Pode ver que não tem uma ovelhinha igual a outra. Tem a ovelhinha mais quietinha e tem a ovelhinha que fala mais alto. A que fala mais alto continua falando mais alto, porque Deus precisa em certos momentos de quem tem garganta boa. E quem é quietinho, continue servindo a Deus quietinho, porque tem momentos que Deus precisa de alguém que seja quietinho. Agora, quando o quietinho quer competir com o que fala alto, e o que fala alto diz que não vai mais falar, aí é onde bagunça os projetos. Seja quem você é, você não precisa imitar ninguém não. Fala do jeito que você é, que Deus te fez, que Deus vai te usar assim. Se fosse para Deus te usar igualzinho outra pessoa, a gente não precisava nem ter vindo ao mundo, já tem a outra pessoa. Se Deus nos formou, foi com um propósito único. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero só citar mais um versículo, quero chamar o sumaré à adoração. Nós vamos louvar ao Senhor. Salmo 139, verso 16. Eu termino com essa palavra. Os teus olhos viram o meu corpo. Olha que versículo lindo, maravilhoso. O meu corpo, quando ainda estava informe, os teus olhos viram. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Sabe qual é o nome desse livro? Livro dos projetos. Não é um nome bíblico, tá, irmãos? Mas nesse contexto, é isso que a palavra de Deus está dizendo. É um livro onde Deus anota todas essas coisas, as quais vão acontecendo dia a dia, e dia a dia vão sendo formadas. É o projeto que vai tomando forma. Salmo 139. Olha aí o projeto sendo escrito por Deus e tomando forma na terra, sendo escrito num livro e tomando forma na sua vida. Quando nem ainda uma delas havia, já estava tudo escrito. Quando tudo acontecer na sua vida, saiba que já estava desenhado, já estava declarado. É por isso que não tem demônio no inferno que possa impedir os projetos de Deus para a sua vida e para o seu ministério. A única pessoa que pode impedir os projetos de Deus para você é você mesmo. Você tem esta escolha de dizer: eu não aceito viver os projetos que Deus escreveu para mim. Agora, se você disser: Deus, eu quero viver o que está nesse livro do Salmo 139, o livro onde o Senhor escreveu todas as coisas, e que vão no dia a dia tomando forma na terra e na minha vida. Eu quero que as coisas que vão tomando forma na minha vida, na minha casa e no meu ministério, sejam exatamente as que foram escritas neste livro. Você é um projeto de Deus que foi escrito pelo Senhor, e em nome de Jesus você vai viver tudo o que Deus projetou. Se você crê nisto, fique de pé. Se você quer viver este projeto, fique de pé. Aleluia!
Antes de nos despedirmos, vamos ainda cantar esta canção. E nós vamos dizer: Deus, queremos sim ser usados por Ti. Eis-me aqui, Senhor.